estudo da década de 1990, participantes se recordaram de terem se perdido em um shopping quando crianças. Alguns compartilharam recordações com detalhes vívidos. Um deles até se lembrava de que o idoso que o havia resgatado vestia uma camisa de flanela. Mas nenhuma dessas pessoas havia realmente se perdido em um shopping. Elas produziram essas recordações falsas quando os psicólogos que realizaram o estudo disseram que elas haviam se perdido e, embora talvez não se lembrassem do incidente, seus pais o haviam confirmado. E não foram apenas uma ou duas pessoas que se lembravam de terem se perdido, mas um quarto dos participantes. Essas descobertas podem parecer inacreditáveis, mas na verdade refletem uma experiência muito comum. Nossas recordações às vezes não são confiáveis. Embora ainda não saibamos exatamente o que causa essa falibilidade em um nível neurológico, pesquisas destacam algumas das maneiras mais comuns pelas quais nossas recordações divergem do que realmente aconteceu. O estudo do shopping destaca como podemos incorporar informações de fontes externas, como de outras pessoas ou das notícias, em nossas recordações pessoais sem percebermos. Esse tipo de sugestionabilidade é apenas uma influência em nossas recordações. Veja outro estudo, no qual pesquisadores mostraram brevemente uma coleção aleatória de fotos para um grupo de participantes, inclusive de um campus universitário que nenhum deles jamais havia visitado. Quando as imagens foram mostradas 3 semanas depois, a maioria dos participantes disse que provavelmente ou com certeza haviam visitado o campus no passado. Os participantes atribuíram erroneamente informações de um contexto, uma imagem que eles viram, para outro, uma recordação de algo que eles acreditavam ter vivido. Em outro experimento, mostraram às pessoas a imagem de uma lente de aumento e depois lhes disseram para imaginar um pirulito. Elas se recordavam com frequência de terem visto a lupa e o pirulito. Tinham dificuldade para vincular os objetos ao contexto correto, se elas o haviam visto de verdade ou simplesmente imaginado. Outro estudo em que um psicólogo questionou mais de 2.000 pessoas a respeito de seus pontos de vista sobre a legalização da maconha destaca outro tipo de influência na memória. Participantes responderam à pergunta em 1973 e 1982. Aqueles que disseram ter apoiado a legalização da maconha em 1973, mas relataram que eram contra em 1982, eram mais propensos a recordar que eram, na verdade, contra a legalização em 1973, alinhando suas antigas visões com suas atuais. Nossas opiniões, sentimentos e nossas experiências atuais podem influenciar nossas recordações de como nos sentíamos no passado. Em outro estudo, pesquisadores deram a 2 grupos de participantes informações contextuais sobre uma guerra histórica e pediram aos participantes que avaliassem a probabilidade de cada lado vencer. Deram a cada grupo as mesmas informações, porém disseram apenas a um grupo quem havia ganhado a guerra. O outro grupo não sabia o resultado real. Na teoria, as respostas de ambos os grupos deveriam ser semelhantes, porque a probabilidade de cada lado vencer não é afetada por quem realmente venceu. Se houver 20% de chance de tempestades e ocorrer uma tempestade, a chance de tempestade não aumentará retroativamente até 100%. Ainda assim, o grupo que sabia como a guerra havia terminado classificou o lado vencedor como mais propenso a vencer do que o grupo que não sabia. Todas essas falibilidades da memória podem ter impactos no mundo real. Se interrogatórios policiais usarem perguntas capciosas com testemunhas oculares ou suspeitos, a sugestionabilidade poderá resultar em identificações incorretas ou confissões não confiáveis. Mesmo na ausência de perguntas capciosas, a atribuição incorreta pode levar a depoimentos imprecisos de testemunhas. Em uma sala de tribunal, se um juiz considera uma prova inadmissível e diz aos jurados para desconsiderá-la, pode ser que eles não consigam fazer isso. Em um ambiente médico, se um paciente busca uma segunda opinião e o segundo médico está ciente do diagnóstico do primeiro, esse conhecimento pode influenciar sua conclusão. Nossas recordações não são representações rígidas da realidade, mas percepções subjetivas. E não há necessariamente nada de errado com isso. Os problemas surgem quando tratamos a memória como um fato, em vez de aceitar essa verdade fundamental sobre a natureza de nossas recordações. Continue alimentando sua mente enquanto aprende como funciona. Inscreva-se em nosso canal ou assista a esses vídeos.
Seu cérebro vai agradecer.